Então, esse ambiente tão gostoso, maravilhoso, em que nós podemos desfrutar juntos. E aí, eu queria dizer que estou muito feliz em vê-los. Está baixo? Eu já estou bem próximo. Vocês têm que aumentar aí, então. Está vendo como é a falta de costume? E aí, amados, debaixo desse mesmo propósito aí que nós estamos, vivendo assim um ambiente tão gostoso que o próprio Deus nos proporcionou durante os louvores. E aí eu quero dizer para você, ainda que não que seja o ambiente por conta deste lugar, mas por causa da presença dele neste lugar, é que nos proporcionou tudo isso. E aí muitas vezes a gente vendo também algumas situações, como temos visto, né? Tantas pessoas com corações turbados, angustiados, aflitos por conta dos conflitos da alma. E aí eu percebo que em dado momento essas pessoas estão totalmente alegres, transbordando em alegria, testemunhando da bondade de Deus, testemunhando daquilo que Deus fez para ela e através dela, muitas vezes. Mas ainda assim, quando são acometidos de algumas situações adversas, circunstâncias que vêm ao encontro dessas pessoas, elas, na verdade, acabam enfraquecidas, acabam apáticas e muito dessas coisas. Embora no início da minha fala, todo o ambiente que nós presenciamos na presença do Rei, todo o ambiente que nós desfrutamos com Ele, ainda assim, quando algumas pessoas vêm ao encontro delas algumas adversidades, elas esmorecem na fé. Eu queria dizer para vocês, amados, que nós não podemos, nós não devemos ter a nossa fé fundamentada em emoções. Muito pelo contrário. Algumas tempestades, elas nos sobrevêm, de certa forma, muitas vezes por algumas escolhas erradas, mas elas também nos sobrevêm por algumas circunstâncias que nem mesmo estão agendadas, digamos assim, nem mesmo a campainha toca para nos avisar que as crises estão à porta, e nem mesmo as adversidades vêm ao nosso encontro sem a nossa percepção. E aí eu queria dizer para vocês, amado, que nós estamos sujeitos às batalhas, os conflitos, às diversidades. Sim, nós estamos. Sabemos que muitas tempestades, elas nos transtornam, colocam a nossa vida de cabeça para baixo. Mas ainda assim, amados, eu quero dizer para vocês que todas essas crises, ainda assim que sobrevenham sobre nós, eu quero dizer para vocês que há um seguro, há uma segurança no Senhor. Ainda que nós não possamos administrá-las, como eu bem disse, que elas venham ao nosso encontro, mas eu quero dizer para vocês que há um Deus que governa e que todas as coisas estão sujeitas a esse Deus. E é exatamente com toda essa força que eu quero dizer para vocês, apenas confie. Amém? E aí eu quero dizer que mesmo que a chuva forte venha ao nosso encontro de forma repentina, e sendo alcançado por elas, logicamente, inesperadamente somos alcançados por algumas chuvas fortes, ventos fortes, mas eu quero te dizer que, embora isso ocorra, o nosso Deus, Ele faz cessar toda essa tempestade. Ele é um Deus que tem cuidado de nós e nós podemos nós reconhecemos tudo isso. Até aqui Ele tem nos ajudado. E isso é fato, não tem como eu fugir dessa certeza. E depois de passarmos por essa tribulação e estarmos seguros nele, nós vamos perceber
que tudo isso que ocorreu conosco foi para para a nossa construção, para o nosso crescimento. E, de certa forma, pode até parecer de uma forma, digamos assim, como eu posso dizer isso, mas eu posso dizer que a tempestade, as adversidades, as crises, quando nos sobrevêm, ao final dela, elas são instrutivas. Elas são instrutivas. E eu posso dizer isso para vocês que Paulo ele fala exatamente isso, ele nos exorta acerca dessas coisas. Em Romanos 8, 28, eu quero que vocês abrem Romanos 8, 28, por gentileza. E aqueles que não puderem, eu posso ler. E Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, nós ouvimos muitas vezes, parece que é um corriqueiro nós falarmos uns para os outros, uns com os outros, digamos, falamos com alguns irmãos acerca dessas coisas, mas quando nós vemos esse texto, ele é um texto bonito de se ler, mas difícil de ser compreendido quando as atribulações, quando as adversidades, elas nos sobrevêm. Ao passarmos por tribulações, ao passarmos por essas adversidades, geralmente, muitas vezes, temos dificuldade de entender como ela pode contribuir para a minha vida. Como pode? É possível que muitos de nós temos alguns discursos de quando as coisas estão andando bem, o nosso discurso é um. Mas quando as adversidades nos sobrevêm, nós questionamos, nós murmuramos, nós até não entendemos o porquê, por conta de que estamos passando aquilo, e muitas vezes nos enfraquecemos. E é como eu falei, muitas vezes a boca louva nos momentos bons, mas quando há esses momentos de adversidade, fatalmente, amados, nós precisamos ter os nossos olhos focados para o Senhor e não murmurarmos, não enfraquecermos na nossa fé, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Assim diz a palavra. Né? Seria fácil para algumas pessoas dizer, não, como assim, se todas as coisas cooperam para o bem? Se for poucas coisas, é possível que alguns entendam, mas todas as coisas, é isso que Paulo fala. Paulo não fala algumas coisas vão cooperar para o nosso bem, mas ele diz que todas as coisas cooperam. Se são todas as coisas, são as coisas grandes, são as coisas pequenas, são as adversidades, são as minhas crises, são tudo aquilo que somos acometidos. Amém? Não sei se eu estou me fazendo entender. E aí ele prossegue dizendo, todas as coisas cooperam para o bem, mas de todos? Não, ele diz, daqueles que amam a Deus. Então, amados, não basta apenas sermos amados pelo Senhor, mas nós precisamos amá-lo. Por que eu digo isso, amado? Porque quando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza que o Eterno estará cuidando de mim. O Eterno estará exatamente passando comigo por todas as circunstâncias e tempestades. E é isso que Paulo fala. Paulo não fala que todas as coisas cooperam para todos, mas apenas para aqueles que amam a Deus. E é necessário, então, amados, amá-lo de todo o coração, porque sabemos que quando estivermos passando por essas circunstâncias e amando o Senhor de forma tão grande, como eu acabei de falar, com certeza, essas circunstâncias, essas adversidades serão para o nosso crescimento. É isso que o texto fala. O texto fala exatamente, todas as coisas irão cooperar com vocês, amados, comigo, se amarmos a Deus de todo o nosso coração. E Paulo descreve também em Efésios, porque somos feitura sua, ou seja, nós somos obra-prima de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, Deus planejou para que andássemos nelas. Ou seja, amados, muitas das vezes algumas pessoas não entendem o porquê estão passando. Mas é como Jesus disse para Pedro, o que eu faço?
tu não sabes agora, mas tu saberás. Ou seja, você não entende o que estou fazendo com você agora. Você não questione os motivos, as circunstâncias, as tempestades que têm sido alcançadas, mas algum dia você entenderá o porquê dessas coisas. É como se eu olhasse para trás, amados, e dissesse: Senhor, todas aquelas coisas que eu passei, todas aquelas angústias, os medos, todas aquelas situações que me trouxeram um desconforto, se eu, hoje, não tivesse inclinado os meus olhos para Ti e reconhecesse que era a Tua mão, hoje eu não teria sido aperfeiçoado em Ti. É exatamente isso que o Senhor fala para cada um de nós nessa manhã, amado. E aí eu digo, creia, amados, creia tão somente, creia porque tudo aquilo que você está passando hoje, você possivelmente não estará entendendo. Mas haverá um dia, como eu acabei de declarar, haverá um dia que fará sentido para a tua vida. Haverá sentido porque você glorificará a Deus através dos teus testemunhos. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem o Salmo 13, por favor. E aí nesse Salmo, nós vemos que Davi, na sua extrema tristeza, ele recorre ao Deus da sua confiança. E aí, apesar de Davi reconhecer o Senhor de tão grande forma, porque nós sabemos que é um homem que é taxativo, a palavra nos revela que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim, inicialmente, Davi questionou a Deus por conta de Deus não estar vendo os problemas que ele estava padecendo naquele momento, como se Deus estivesse indiferente à sua aflição, né? Mas eu quero dizer para você, antes de ler o texto, o Senhor nos disse que estará conosco todos os dias. Ele disse que estaria conosco alguns dias, os melhores dias, mas ele disse: estarei convosco todos os dias. Todos os dias, amados, em todo tempo, em todo lugar, nas circunstâncias, nas tempestades, ele estará conosco todos os dias. E a presença dele estará conosco, passando em meio às tempestades, e estará conosco, porque ele assim disse. Ele não disse que não teríamos aflições, não. O próprio Senhor nos disse que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. É exatamente isso que eu quero dizer para cada um de vocês nessa manhã. Tenha bom ânimo. O Senhor passará em meio à tua tempestade e estará contigo. Ele atravessará essa tempestade contigo. Amém? E Davi, na sua extrema tristeza, declarou, versos 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra eles e os meus adversários se não alegre, vindo eu a vacilar. Mas aí, amado, num dado momento de lucidez de Davi, ele declara e reconhece quem Deus é para ele. E nesse momento de lucidez ele diz no verso 5, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porque tem me feito muito bem. Ou seja, porquanto eu te conheço, Senhor, eu sei que tu me livrarás de tantas coisas. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, tu és o socorro bem presente nos meus momentos de angústia. É isso que Davi traduziu nesse
porquanto me tem feito muito bem. Amados, Davi reconheceu a grandiosidade do Senhor. Apesar de, inicialmente, assim como nós, muitas vezes, quando passamos por algumas adversidades, também nós, assim como o próprio Davi, assim nós também dizemos, Senhor, o Senhor não está atento para a minha crise, o Senhor não está olhando, está alheio às minhas adversidades, mas, amados, Ele nos disse que em todo tempo estaria conosco. E nós vemos que nesse texto, nesse versículo em que Davi declara, mas eu confio na tua benignidade, nós vemos que todas as circunstâncias, aquilo que Davi, embora tenha declarado rasgado o seu coração de tal maneira a ponto de Deus olhar para ele e, de fato, despertar nele que eu estou contigo todos os dias. Davi, embora, apesar dos medos, apesar das suas angústias, ele estava convicto de quem Deus é, amado. E é exatamente nessa manhã eu preciso despertar a mim e a você. Precisamos ter certeza, confiança de quem Deus é para nós. Nós não podemos e nem necessitamos andar em emoções, mas nós precisamos andar em fé. É exatamente o que nós vemos. Estar convicto é ter a certeza que Deus estará conosco. Embora as circunstâncias, Deus está contigo todos os dias. E na certeza, amado, de que o Senhor é bom, na certeza de que Ele todo o tempo é precioso para nós, eu quero dizer para vocês que a tua tempestade, a tua angústia, a tua tribulação, ela tem um fim, ela não é eterna, ela é momentânea. É exatamente isso que eu quero esclarecer para você. E quando eu percebi essa noção, que toda crise que venha ao meu encontro, eu preciso olhar para Ele e saber quem Ele é. E saber, de fato, eu não posso ter medo, mas eu tenho convicção de quem Ele é para mim, então eu preciso entender que os meus olhos precisam estar voltados o tempo todo para Ele. E aí eu entendi muito, né, que a nossa vida é como uma tempestade. A nossa vida é como uma estrada. Nós vamos passar debaixo das luzes do sol, do brilho do sol, mas também passaremos debaixo de nuvens escuras e tempestades nos sobrevirão. E eu entendi isso quando nós vínhamos de uma viagem, e vindo de uma viagem, saímos do local onde estávamos, e saímos com o sol brilhando, muito lindo, região dos lagos. E vindo dessa viagem, eu comentei com o Felipe. Felipe já tinha tirado a carteira de habilitação e andava aqui nos centros urbanos. Mas depois, no retorno dessa viagem, eu falei, filho, seria uma boa oportunidade para você trafegar agora numa rodovia. E aí ele topou, viemos tranquilamente. E aí, num dado momento, né, o sol brilhando aos nossos olhos, em um dado momento nós avistamos uma tempestade que nós passaríamos por ela. E no momento que estávamos vendo, caramba, essa tempestade, nuvens espessas, muito negras, e nós falamos, nós vamos passar por essa tempestade. E o ar-condicionado do carro ele não estava em perfeito estado, e todo motorista reconhece que quando o ar-condicionado não está em perfeito estado, ele vai embaçar. Precisamente ele vai embaçar. E foi exatamente o que aconteceu. Passamos uma situação adversa naquele momento. Mas nós sabíamos que depois daquela tempestade que nós passaríamos, nós avistamos que o sol estava lá. O sol estava nos aguardando. É como eu acabei de dizer, a nossa tempestade ela tem um ciclo pequeno, mas o sol vai estar lá nos aguardando. E é exatamente isso. Passamos com toda a dificuldade, passamos por aquela tormenta
mas permanecemos quietos e confiantes de que Deus estava conosco. Nós precisamos apenas nos aquietar, é exatamente isso, e confiar que aquilo vai passar. A tempestade, no tempo oportuno, ela irá cessar. É como eu falei no início, Ele estará conosco. Ele atravessará essa tempestade conosco, né? Então, passamos e reconhecemos que, ao atravessar aquilo, o sol estava brilhando, nós aguardamos, e os nossos corações estavam seguros nele. É exatamente isso, amado. Os nossos corações precisam estar seguros em quem nós confiamos. O Deus da nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, foi cantado aqui essa manhã. E aí, eu entendo, digamos assim, muitas vezes nós podemos até aprender algumas coisas quando o mar está calmo, né? Mas eu digo para vocês que as maiores lições são exatamente em meio às crises, são exatamente em meio às tempestades. E aí, amados, eu quero declarar para você que nós precisamos ter o foco nele. Assim como Pedro olhou para Jesus no mar da Galileia, caminhou em direção a Jesus, mas ele desfocou, ele tirou os olhos de Jesus e teve a atenção voltada para as ondas que estavam turbulentas ao seu encontro. Logo, ele tirou os olhos de Jesus e teve medo, porque ele tirou a atenção total de Jesus e focou nas tribulações, nas ondas impetuosas que estavam ao seu encontro, e logo ele sucumbiu, logo ele afundou. E é exatamente isso, amados. Nós não podemos tirar os olhos do nosso Senhor. Amém? E eu entendo que até podemos passar por algumas adversidades, né? Até podemos, como eu declarei no início, que elas nos sobrevêm sem nos avisar, sem mandar telegrama, sem tocar campainha, sem agenda. Elas nos encontram e deixam a nossa vida dessa forma. Mas, embora isso, eu quero dizer para você que eu reconheço que essas tempestades sobrevêm para o meu crescimento, né? E eu estando nele, ele comigo, eu sei que eu passarei durante essa tormenta, sim, mas ele estará comigo todo o tempo. E eu o invocarei e ele me ouvirá. E é exatamente isso, amado. Em todo tempo eu preciso estar com os olhos voltados para Jesus. Amém? Eu terei que lidar com todas essas coisas, com todas as adversidades, mas eu sei que Ele estará comigo todo o tempo. Amém? Estou me fazendo entender? Amém. Então, eu quero dizer para você, há uma escolha. Há uma escolha. Obedecer e confiar, e se isso não ocorrer, fatalmente sucumbiremos. Fatalmente, se colocarmos a nossa fé, se o fundamento da nossa fé estiver na areia, sucumbiremos, não tem como. E eu te digo, quanto mais eu tenho fé, mais eu confio. E quanto mais eu confio, mais eu me entrego. E quanto mais eu me entrego, mais eu me aquieto, mais eu descanso, mais eu creio que Ele tomará as rédeas da minha situação. Amém? E quanto mais eu me entrego o governo da minha vida, mais eu desfruto do quão Ele é bom, do quão Ele tem sido, como o próprio texto fala, a sua benignidade, ela prevalecerá em minha vida para sempre. Então, amados, quantas vezes deixamos de desfrutar da bondade, da sua misericórdia, por conta dos nossos olhos estarem totalmente desfocados dele. Amém? Nós temos que olhar apenas para Jesus, porque sem fé nós não podemos desfrutar da segurança e do socorro. Sem fé não há como. Não tem como eu desfrutar dessa paz, desse descanso.
de tudo aquilo que Ele proporciona para cada um de nós, né? Ele nos dá sinais. O Senhor nos dá sinais em todo o tempo. E apesar dessas tempestades, das adversidades, das tsunamis, eu não sei como você pode declinar a sua dor hoje. Tantos nomes que eu posso dar, mas eu tenho certeza de que a minha segurança está nele, somente nele. E eu preciso descansar e confiar como o salmista nos declara. E esse salmo é um salmo que nos dá tanta convicção dessa fé que o salmista desfrutou. Eu queria que você abrisse o Salmo 46, por favor. Salmo 46, versos 1. Nós cantamos esse salmo aqui hoje, nessa manhã. Glória a Deus por isso. Quando estiverem prontos, podem dizer amém? Amém. Obrigado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Abre um parêntese. Tribulações existem, mas Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a presença maior em meio a essa tribulação. Seguindo. Portanto, ou seja, porque sabemos que Ele é o nosso refúgio, por conta de sabermos que Ele é a nossa fortaleza, porque cremos nisso, não temeremos. Ainda que, ou seja, mesmo que todas essas coisas, independente do que está por vir, a terra se mude ou se deteriore, e ainda que os montes se transportem ou se projetem para o meio dos mares, como se nós tivéssemos notícia hoje que os montes estavam se abalando, se projetando, indo sendo sugado pelos mares, o texto diz: não temeremos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente, logo não temeremos. Ele é socorro em meio à sua tribulação. Continuando. Ainda que as águas rugem, se perturbem, ou se espumejam, ou se venham de encontro às rochas, tumultuem, ainda que os montes se abalam, se estremeçam, pela sua braveza, pelos seus impactos, por estarem revoltos, não temeremos, ainda que dessa forma, ainda que seja assim. Eu quero dizer para você, ainda que todas essas coisas aconteçam, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso socorro, Ele é presente no momento da sua tribulação, da minha tribulação. E não somente isso, Ele nos inundará com a sua presença, doce e preciosa presença, e nos trará paz para sermos conduzidos por Ele nesse tempo. Seguindo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do meu Deus. Essa cidade é o meu coração, é o teu coração. E há um rio de vida que corre no interior dessa cidade, que é o teu coração e o meu coração. A esperança, a convicção de quem Ele é, a certeza de que Ele está contigo, né? Porque o reino de Deus, ele habita em você. Os santuários das moradas do Altíssimo, embora o santuário da morada do Altíssimo, que é um Deus soberano, poderoso, majestoso, mas que mora num coração contrito e quebrantado. Deus está no meio desta cidade, que é o meu e o teu coração. Não abalará. A cidade do nosso ser não será abalada, porque Deus a protegerá, a ajudará. Já no romper da manhã,
Os gentios, as nações estão em confusão, embraveceram. Alguns textos falam sobre isso. Os reinos se moveram, se desmoronaram e se abalaram. E ele levantou a sua voz e a terra derreteu. E eu digo, tão grande é o nosso Deus que um sussurro dele, um simples sussurro dele é capaz de deteriorar toda a terra. Tudo aquilo que há nesse lugar, nessa terra. Então, amados, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, ele põe termo às guerras, até o fim, até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de guerra no fogo. E ele diz, aquietai-vos, aquietai-vos, ainda que os montes se estremeçam, ainda que as águas espumejem, ainda que toda a terra venha ser transtornada, que muitas vezes somos transtornados por crises. Ele diz, aquietai-vos, você está nas mãos daquele que é refúgio, daquele que é fortaleza, daquele que é socorro. E ele declara, sabei que eu sou Deus, serei exaltado, serei honrado entre os gentios. Ou seja, ele será exaltado e honrado até por quem não o conhece, amado. E aí eu digo para você, ele é soberano até por quem o ignora. Não importa que naquele dia todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Amém? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É exatamente isso, amado. Ele é o nosso socorro, bem presente nos momentos da angústia e tribulação. Mas não basta apenas isso. Em todo tempo Ele estará contigo, estará comigo, passando por essa adversidade. Aí eu pergunto para vocês, amados, qual adversidade, qual tempestade, qual angústia, qual medo, qual vale de decisões que você está passando nesse momento? Qual o momento crucial da tua vida, no dia que se chama hoje, você está passando? Eu convido, amados, na verdade, o Espírito Santo te convida, porque esse é o momento do meu precioso Espírito Santo, a quem tem misericórdia de nós todos os dias. Esse é o tempo em que o Espírito Santo quer falar aos seus corações, quer quebrantar os nossos corações nessa manhã, e Ele quer, de fato, declinar para cada um de vocês. Não tema. Não tema. E eu convido a vocês, amados, porque nós precisamos colocar a nossa vida naquele que é o nosso refúgio, a nossa segurança e o nosso socorro bem presente. Porque não importa esse tempo, esse momento em que nós estejamos enfrentando, mas você não precisa ter medo. Você não precisa temer, porque situações poderão sim advir, mas o Senhor dos exércitos te livrará de todas elas. De todas elas. Ele disse que estará conosco todos os dias. Então, eu digo para você, Ele faz cessar as suas guerras. Ele faz cessar exatamente toda essa crise que você está passando. Esse medo, essas dúvidas, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Esse emaranhado de confusão no teu coração. Você só precisa depositar nas mãos daquele que vai te conduzir nesse tempo. Amém? Ele faz cessar exatamente toda a guerra. E o salmista, ele fala, foi-me bom
ter sido afligido por todas essas coisas, porque dessa forma, dessa maneira, eu aprendi a guardar os teus estatutos. E, Senhor, Ele permite, muitas vezes, as adversidades virem ao nosso encontro para que possamos falar como esse salmo fala, esse salmista fala no 119, 71. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção ao teu decreto. É exatamente isso, porque muitas vezes as adversidades nos sobrevêm, mas a palavra dele nos declara que ainda que passemos por todas essas coisas, ao final delas, como eu falei, que quando Jesus falou para Pedro, você hoje não entende o que está passando, mas haverá um dia que você glorificará o meu nome, assim diz o Senhor dos Exércitos, com o seu bom testemunho. E esse bom testemunho é que essas palavras puderam ser gravadas no teu coração por conta dessas circunstâncias. E é por isso que o início de toda a nossa conversa, de nossa fala, foi com muitas pessoas questionam como posso eu tirar proveito de uma crise, de uma tormenta, mas somente saberão aqueles que o amam, aqueles que o adoram e buscam em espírito e em verdade. Somente esses. Porque Paulo, lá em Romanos, ele não declarou que todas as coisas serão benéficas para todos, porque muitos amados, esmorecem na fé por causa do sofrimento. Mas nós que somos filhos, e o Espírito Santo testifica ao nosso espírito de quem somos, eu declaro para vocês, permaneceremos inabaláveis, amado. Amém? Então, amados, eu posso dizer que as aflições, ela nos ensinam e nos faz enxergar e nos faz permanecer quietos e a dobrar os nossos joelhos e procurar aquele que é, de fato, que vai solucionar o nosso problema. Muitas vezes, amado, você tenta resolver as suas crises, as suas tempestades, as suas adversidades de forma de impulsionado às suas emoções, quando, na verdade, eu falei no início, se a nossa fé não sobrepujar as nossas emoções, fatalmente sucumbiremos. Não há como eu viver em emoção. Por isso, muitas pessoas acabam estando no centro da vontade de Deus, mas quando as adversidades sobrevêm sobre elas, elas acabam fazendo como Pedro e olham para as ondas impetuosas e fraquejam, e desmoronam e deixam o amor maior que quer nos inundar todos os dias. E o profeta Isaías, ele fala que em todo tempo ele foi angustiado. Em todo tempo ele foi angustiado por causa do seu povo. Mas não bastasse só isso, ele declara em toda a angústia do povo, em toda a angústia dele, ele foi angustiado. Ou seja, o povo de Israel, em todo o tempo, quando era afligido, amado, o coração de Deus chorava, ficava triste por ver aquele povo daquela maneira. E é exatamente assim conosco. Ele não olha para as suas angústias, ele não olha para as suas crises, para os seus medos, e ignoram, ele chora com você. Ele está atento a cada petição, a cada lágrima derramada por você. Eu acho que Cidinho colocou até isso. Por cada lágrima derramada no travesseiro, onde só o Espírito Santo está vendo. Ele está contigo e ele solucionará, ele recolherá cada lágrima derramada. Não é em vão esse tempo em que você está passando, amado. Não é em vão. E muitas pessoas que a gente pastoreia, a gente tem
costume de perceber, muitas pessoas começam a questionar por que estão passando por isso, para que estão passando por isso, mas amados, eu digo para vocês, não importa os porquês e para quê. Uma coisa eu sei, que se Ele está comigo e eu nele, isso para mim já é o bastante. Isso para mim já me satisfaz, já é tudo para mim. É só isso que eu quero. Ele vai derramar um bálsamo em toda a minha ferida, em toda a sua ferida. Basta você colocar exatamente aquilo que as suas emoções tentam se impulsionar para fora da tua fé. Ele diz, permaneça, continue. Eu derramarei sobre você a minha paz durante toda essa tempestade. Ela terá um fim, mas ele só diz uma coisa, aquiete-se, acalme-se, tenha fé, tenha plena convicção de que eu estarei contigo, é só isso que ele te pede, aquiete-se. Amados, eu sei que em todo esse tempo dessa tribulação, o Senhor tem nos atraído para si mesmo. Ele tem nos atraído para que Ele venha, de fato, fazer com que eu e você possamos desfrutar o que Ele tem de melhor. O que Ele tem de tudo aquilo que Ele quer depositar sobre a tua vida. E tem sido assim até aqui. Mas, às vezes, você e eu olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para aquele que é grandioso, aquele que é exaltado sobre todos, acima de todas as coisas, Ele é soberano. Então, amados, entregue exatamente os teus medos e as tuas angústias nos pés do Senhor. Amém? Eu queria só te convidar. Na verdade, eu queria orar com você nesse tempo, por esse tempo, por aquilo que você tem sido afligido, por aquilo tem tirado a tua paz, mas Ele é a verdadeira paz. Ele não é aquela paz que o mundo nos dá, mas é a paz que nos excede todo entendimento. E Ele quer derramar sobre você, nessa manhã, um bálsamo. E creia que isso passa. Amém? Eu queria te convidar, amados. Na verdade, é só uma forma de convidar vocês para que entregue-se. Na verdade, se formos avaliar, desarme-se. Desarme-se. Se renda àquele que é governo sobre a tua vida. E Ele quer, de fato, restaurar todas essas feridas, todas essas situações que vocês têm sido assolados. Amém? Antes de começar essa canção, eu queria orar por cada um de nós. Amém? E aquele que de fato precisa de uma entrega não parcial, mas uma entrega total, você tenha liberdade para que possamos orarmos juntos. Amém? Tenha livre acesso à sala do trono. Tenha livre acesso àquele que quer governar o teu coração. Ele só quer derramar um bálsamo nessa ferida, nessa angústia, nos medos. Nós queremos orar. Senhor, na verdade, eu quero te chamar de Paizinho, Pai de amor. Paizinho, independentemente do tamanho do meu problema, eu sei que o Senhor vai à frente e me livra de qualquer adversidade que me aflige. Paizinho, obrigado pela certeza de quem o Senhor é e que jamais me deixará só e nem me abandonará. E segundo essa certeza que há no meu coração, eu posso descansar e confiar
nas tuas promessas, Paizinho. Retira de mim toda ansiedade, todo medo, toda angústia e toda dúvida, Senhor. Deus meu, só o Senhor conhece as minhas lutas diárias, Senhor. E as minhas limitações, Senhor, eu quero entregá-las nas tuas mãos. Senhor, eu também sei que o Senhor sofre toda vez que me vê amargurado, que me vê triste, que me vê angustiado, porque o Senhor sofre comigo. E segundo o seu grande amor por mim, Senhor, eu te peço, Paizinho, opera um milagre nesta manhã sobre minha vida, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Eu deposito a minha dor, toda a minha angústia, todos os meus problemas em tuas mãos, Paizinho. Eu te peço, Pai de amor, ó Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. A quem, Senhor? A quem temerei? A quem temerei? Ajuda-me a vencer as minhas guerras, Paizinho. Ajuda-me, Senhor, a me portar como filho. Ajuda-me, Senhor, a me entregar, Senhor, nos teus braços de amor. Ajuda-me, Senhor, na minha dor, nas minhas angústias. Espírito Santo, esse é o teu momento. Sara toda ferida, dissipa toda dúvida, Senhor. Vá à frente dos teus filhos. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o socorro bem presente nas minhas angústias e tribulações. A quem temerei? A quem temerei? Ainda que os mares se esbravejam, ainda que toda a terra venha estremecer, Tu és, Senhor, o meu refúgio. Tu és, Senhor, a minha segurança. Faz assim, Paizinho. Coloque essa certeza no coração dos teus filhos. É o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor. No nome do Senhor Jesus.